Fala aí, pessoal, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais uma aula da nossa série sobre o livro de Efésios. Então, pegue aí a sua Bíblia para juntos estudarmos alguns princípios importantes da palavra de Deus. Vamos passar aqui os slides e você vai interagindo aí em espírito junto comigo, já que não tem interação verbal, mas se possível, distribuir esse link aí para que outras pessoas possam ser alcançadas aí pelo Evangelho, tá bom? Vamos falar neste momento sobre o mistério da unidade revelado, né? Esse mistério foi revelado. Que mistério é esse que desde o Antigo Testamento veio sendo montado, veio sendo pregado? Que mistério é esse? Nós vamos caminhar em cima dessa questão. Deixa eu só pegar aqui um ponteiro laser para a gente ir passando aqui. Vamos lá. O texto áureo é Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui ele fala de um mistério que foi revelado, que foi manifestado, agora que está às claras para todos nós. E uma verdade prática é que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então já pega aí a sua Bíblia, dê pausa aí, Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13. Nós vamos meditar nesses textos hoje e aí a gente vai tentar interagir da melhor forma possível, ok? Pois bem, os objetivos da nossa lição é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Gente, e isso na época do Antigo Testamento era improvável, era impensável. Se esse discurso viesse à tona, isso daria um desdobramento muito grande. Então vamos explicar isso, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, que encontrou resistência até em Pedro, por exemplo. O apóstolo Pedro tinha essa resistência com esses dois povos, né, de achar que eles seriam um. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então esses são os objetivos para que a gente possa caminhar. À guisa de introdução, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Isso fica claro porque o apóstolo Paulo ele foi chamado de apóstolo dos gentios. Como os cristãos judeus ou judeus cristãos não tinham muito simpatia com os gentios, Paulo se tornou esse apóstolo, apóstolo dos gentios, aquele que iria divulgar esse mistério revelado, seria o propagador desse mistério revelado, em que as pessoas iriam ter acesso ao evangelho, não era exclusivo ao povo judeu. E Paulo, como esse apóstolo dos gentios, entendeu isso a partir da sua própria experiência de vida. E aí, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, né? Mistério, quando fala em mistério hoje, essa expressão é distorcida nos nossos dias, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. E Deus revelou o mistério que esteve oculto, não existe mais mistério. O mistério foi revelado. Para introduzirmos esta lição, é importante conceituarmos bem a palavra mistério, que por muito tempo foi distorcido. Hoje você vê em algumas comunidades de fé, não recriminando, Deus fala do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quer, mas enfim, a forma como nós interpretamos as Sagradas Escrituras mostra exatamente que mistério é esse, que hoje está sendo muito distorcido, tirou o sentido geral do conceito mistério e passou para algo muito superficial, supérfluo hoje. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho, às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção existente desde tempos eternos. Então essa palavra foi nomenclaturada ou colocada para ser uma nomenclatura do Novo Testamento em si. Então o mistério que ele estava revelando aqui era
o Evangelho. As Escrituras Sagradas também, a pessoa de Jesus Cristo. Ele está falando aqui dessa revelação progressiva, digamos assim. Então, Deus no Antigo Testamento agia de um jeito, no Novo Testamento se manifestou de outro jeito, nos dias de hoje se manifesta de outro jeito. Então, não é que Deus mudou, mas a forma de Deus agir veio mudando com o passar do tempo para ser mais contextual, por ser uma revelação progressiva. Não tem nada de incoerente, não tem nada de discrepância, não tem nada dessas coisas. É porque Deus adaptou a sua forma de agir ao contexto. Era preciso agir daquela forma e hoje é preciso agir de outra forma, ok? Então, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, por muito tempo, os gentios se consideravam gentios. Não se achavam, na verdade, que aquelas promessas que Deus havia feito ao povo de Israel era para toda a humanidade. E eu acredito que os judeus contribuíram muito para que os gentios pensassem assim. É um Deus meio exclusivista. Vimos na aula anterior a respeito disso. Então, os judeus meio que guardavam essas promessas, guardavam isso como se fossem para eles apenas. E aí os gentios ignoravam as promessas porque os gentios tinham outros deuses. Alguns até chegaram até a adorar o Deus de Israel, mas meio que não se sentiam dignos porque não era o Deus deles ainda. Era o Deus dos judeus, né, que eles estavam adorando. Por isso que eles criaram muitos ídolos também, né? E muitos deles nem sabiam da existência desse Deus de Israel, né? O conceito bíblico de mistério, né? O grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então aqui quebra a ideia de que vou revelar um mistério para você. Deus tem... Não, o mistério já foi revelado. Não existe mais mistério para ser revelado. O mistério já foi revelado. Então quando ele fala a respeito do mistério hoje, quando as pessoas pensam a respeito do mistério, elas acham que esse mistério é algo que está condizente com as Escrituras Sagradas. Gente, o mistério já foi revelado, tá? Então, ó, não caiam nessa. Você vê em algum lugar, algum estabelecimento dizendo que Deus tem um mistério para revelar para você, já revelou, ó. Revelou o mistério, eu já sei, então não tem nada a ver. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, né? Que até hoje você tem isso. Né? O que estava acontecendo é que existia um tipo de grupo eleito que só eles detinham o poder de interpretar o mistério era para eles. Enfim, hoje também tem essas questões, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, no cristianismo, o termo se refere ao evangelho. O evangelho já chegou a todo mundo, logo deixou de ser mistério. O apóstolo Paulo, quando vai escrever sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele vai dizer: eis que vos digo mistério, e ele explica que mistério é esse. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, enfim. Então o mistério se referia ao evangelho, tá? E o desconhecimento do mistério, em outros séculos, não foi manifestado como agora, capítulo 3, versículo 5 do texto que nós lemos. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora ou foi desvendado pelo Espírito, porque estávamos numa revelação progressiva. Então, quando se referia ao Deus das nações, o Deus dos povos, estava se referindo, na verdade, a um Deus universal, a um Deus que era amplo, a um Deus que abrangia todos os povos. Mas no Antigo Testamento eles ainda estavam meio que obscuros a isso, porque muita coisa ainda estava para acontecer, desenrolar. Muitos israelitas nem tinham realmente essa experiência com Deus de verdade, essa concretude com Deus, enfim. Ainda não tinha isso. E aí você tem o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento
não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Então os escritores não apenas conheciam que existia essa universalidade, mas fazia menção dela, mas não conseguia entender por que eles estavam fazendo essa menção. Então, no Antigo Testamento é muito característico você ver um Deus muito colocado dentro da forma pelos judeus. Tá? Os judeus colocaram Deus dentro de um patamar que mesmo eles não conseguiam explicar a forma como eles estavam, que tipo de revelação era essa que Deus estava fazendo, embora fazia menção. Então, o mistério da igreja de Cristo, formado pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Então, quando se pensa no Antigo Testamento, se pensa nessa separação total, judeus e gentios. Então, você não tinha aí uma união desses povos, e já desde o início, como eles acreditavam na vinda do Messias ou do Messias, eles, de certa forma, acreditava que o Messias era apenas para eles em si, tá bom? E não necessariamente um Deus universal. Então, no Antigo Testamento, o mistério era esse, que era a união, que a igreja de Cristo lá na frente seria formada por judeus e gentios. Essa foi o mistério que eles não entenderam lá no Antigo Testamento. Até porque estava obscuro para eles ainda por causa da revelação progressiva. No ponto 2, nós temos o mistério revelado no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você tem essas características, mas no Novo você tem a revelação aos apóstolos e os profetas que existiam naquela comunidade, que existiam alguns profetas. João Batista era um profeta. E ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Então, os apóstolos tiveram acesso a esse mistério, mas muitos não entenderam. Foi citado aqui Pedro. Realmente, Pedro não entendeu o fato de que a igreja de Cristo Jesus iria ser composta por judeus e gentios. Isso faz a gente pensar numa coisa. A igreja, em seu princípio, estava lutando para não fazer acepção de pessoas. Então, essa ideia de acepção de pessoas, ela é antiga. Veio lá do Antigo Testamento. Porque se hoje nós temos acepção de pessoas, é porque ainda estamos com a ideia de um Deus exclusivista. Ainda estamos com a ideia de um Deus que é só nosso. Por isso que temos muita dificuldade de evangelizar. Por que a evangelização em muitas igrejas não vai para frente? Porque estamos muito preocupados com a nossa redoma. Precisamos trocar nosso ar-condicionado, precisamos acolchoar bancos, precisamos ter uma limpeza impecável, precisamos ter um maravilhoso som, precisamos ter um pastor bem arrumado, precisamos ter salas organizadas. Não é que isso seja errado, gente, não estou dizendo isso, mas hoje estamos muito voltados para dentro. E aí voltamos àquela ideia, desde os primórdios, de que é um Deus exclusivista. Eu pego um Deus que é para mim, para satisfazer os meus interesses, a minha vontade, satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos. É meu, Deus é meu, meu e meu. E aí eu pego com uma revelação como essa, dessa universalidade de Deus, universalidade do Evangelho, e eu começo a entrar em crise porque esse Evangelho me diz para eu não fazer acepção de pessoas, que Deus aceita todas as pessoas, que são características da Igreja de Cristo Jesus em aceitar todas as pessoas. Na minha experiência ministerial, era muito comum eu ouvir pessoas dizendo assim, olha, a gente não vai ajudar fulano, que não é da igreja, porque a gente ajuda, ele nunca vem visitar a igreja. Isso é uma ideia do evangelho exclusivista. Ou seja, eu uso as pessoas como isca, eu uso uma cesta básica, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer como isca para atraí-la para a igreja, ou só pelo simples fato de doar, o simples fato de ajudar. Então precisamos rever esses conceitos para a gente não transformar o evangelho exclusivista novamente e fazer acepção de pessoas. Ajudar, a pessoa ajude, mas não com o intuito apenas de trazê-la para a igreja, porque cada um tem as suas decisões.
Então, em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Então, a discussão que rolou no livro dos Gálatas era que, como Paulo estava fazendo essa união entre judeus e gentios para formar o corpo de Cristo, os gálatas começaram, de certa forma, a questionar Paulo e até a questionar o apostolado de Paulo, achando que Paulo não foi eleito por Deus, escolhido por Deus, porque meio que estava ensinando uma outra coisa, aquilo que não correspondia com a doutrina de Cristo. E não foi assim, Paulo se defendeu, né, no caso. O apóstolo assegura que ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então Paulo vai defender a ideia que não foi só para ele que foi revelado, que era para acreditar no que ele estava dizendo, porque Deus também mostrou aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, Paulo vai construindo o seu raciocínio para mostrar que, se formos adentrar para ver o mistério de Deus pelo intelecto, pela razão, nós não vamos alcançar. É isso que Paulo está dizendo. Para que a gente consiga compreender a revelação divina, o mistério, nós precisamos ser espirituais, ser inclinados ao mundo espiritual. Porque às vezes queremos racionalizar tanto a coisa que a gente tira Deus de cena e tenta colocar isso como algo muito além da nossa capacidade. E é. Porém, se formos entrar com raciocínio intelectual para entender os mistérios de Deus, vai ficar muito mais complexo. Agora, se eu entro com a minha vida espiritual, de certa forma eu consigo ver essa revelação se concretizando ao longo da minha vida. E o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, gente, igreja não foi criação humana. Eu fico muito preocupado quando a gente vê as pessoas falando mal da igreja, da comunidade de fé. Meu irmão, se você está insatisfeito com a sua igreja, com a sua comunidade de fé, procure uma outra comunidade de fé. Mas você, eu, cada um de nós não temos o direito de poder querer que a igreja seja de um jeito que ela não vai ser. E aí o grande problema é que a gente questiona, tem o desigrejados, tá uma confusão porque não entenderam, acharam que igreja foi criação humana. O homem não criou a igreja quem criou foi Cristo, a igreja de Cristo. Agora, se fizeram da igreja uma instituição, é outra coisa, ok? É outra coisa. Fizeram da igreja uma instituição, uma placa, para que cada um defenda a sua, é outra questão. Mas a igreja foi a criação de Deus, foi um plano de Deus, esse conjunto de corpo. Não é o prédio, como está ilustrado aqui na figura. Não é o prédio que é a igreja, o prédio é o prédio. Igreja é uma comunidade de pessoas que se reúnem em prol de Cristo. São pessoas. E aí você diz assim, mas a igreja, eu estou decepcionado com a igreja. Por quê? Porque as pessoas lá... Gente, a igreja é composta por pessoas. Você vai sair de uma, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e você vai encontrar problemas, porque existem pessoas lá. Não quer ter problema em igreja? Seja um anjo, ou procure uma igreja que só tenha anjos. No dia que você encontrar, me chame, porque eu também vou para lá, porque também a gente corre de problema. Entretanto, nós não vamos encontrar uma igreja perfeita. Por quê? Porque é composta de seres humanos. E foi plano de Deus que fosse assim, gente. Deus criou a igreja a partir do ser humano. E aí, o ser humano que compõe a igreja, que tem como a base Cristo Jesus, esse corpo é formado por gente. Então, isso é desculpa de alguns desigrejados para não querer fazer parte da comunhão. É uma questão sua. Agora, criticar a igreja A ou B por agir assim, assado, desse jeito, isso é uma desculpa para não estar em comunhão com o corpo de Cristo, tá bom? Então, e prossegue com a execução da obra de Cristo.
e também com a criação de uma nova humanidade. Gente, isso aqui é extraordinário. A partir da igreja, uma nova humanidade foi feita. Então você tem lá o dilúvio, que foi para destruir a raça humana, e a partir daquele grupo pequeno que sobrou, a partir de Noé, a raça humana ser recriada, a partir da igreja, Deus deu uma nova chance para o ser humano, para que o ser humano pudesse ressignificar a sua vida e criar uma nova humanidade a partir da igreja. Isso é lindo, é belo. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Então nós vemos aqui características marcantes, impressionantes, maravilhosas da Igreja de Cristo Jesus. Ok, gente? Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Olha o projeto de Deus aqui desenhado para a gente. O projeto de Deus é que ele entregou ao ser humano a capacidade de poder divulgar esse mistério, para que todos pudessem ser um. Isso aqui é a igreja, gente. Isso aqui é a igreja é composta por pessoas. E aqui nós institucionalizamos a igreja e separamos a igreja como denominação. É como se lá no céu fosse existir vários departamentos diferentes, de igrejas diferentes. Não, nós somos o corpo de Cristo. Quando fala do corpo de Cristo, não está falando só da sua denominação. Quando fala do corpo de Cristo, está falando da igreja de Cristo Jesus espalhada ao redor do mundo, com vários nomes que nós colocamos. Nós colocamos o nome, a placa na igreja, mas quem criou a igreja foi Cristo. E é isso que a gente precisa entender. Senão a gente vai entrar em crise, em parafuso, fazer acepção de pessoas e achar que só a minha igreja é verdadeira, a minha única certa, que as outras nos prestam, e a gente não tem nem que se associar a essas pessoas. A gente não pode nem receber em casa. Temos que ter muito cuidado com isso. A igreja tem vários nomes, que nós colocamos os nomes da igreja. Entretanto, a igreja é uma, que foi criada por Cristo Jesus. E a magnitude do mistério. Outrora, ninguém havia esclarecido a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gente, não existe uma diferença nisso. Todos nós formamos parte do corpo de Cristo. Não tem distinção de gente, de etnia, classe social. Em Cristo e por Cristo, todos nós vamos receber a mesma promessa. A mesma. Ok? Então isso aqui fica muito claro. E até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, ou da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então é responsabilidade da sua igreja, sua, minha, cada um de nós, de divulgar que agora a igreja está de portas abertas para todas as pessoas. É isso que precisa ficar claro. A igreja de Cristo Jesus não pode se fechar nas quatro paredes. Ela está aberta para todas as pessoas. E não ser exclusivista, não ser aceptiva, fazer acepção de pessoas, mas ser receptiva, no intuito de trazer essas pessoas para que dizer, você também tem acesso a isso, a promessa é para você, Deus quer perdoar você, Deus quer te dar uma nova chance, quer reconstruir a sua vida. Então, essa é a nossa responsabilidade. E a síntese do tópico 2 é que nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Então, vamos descartar essa ideia de exclusivismo e passar para entender aquilo que Deus está querendo mostrar para cada um de nós, ok? E o terceiro ponto, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Gente, isso é muito interessante, porque eu volto naquele assunto, porque eu ouço isso direto, ainda ouço isso
tratar de que Jesus foi o plano B, que Jesus veio porque o processo da criação não deu certo, não foi do jeito que Deus planejou, foi do jeito que Deus planejou, tá? Então, o pecado não foi um acidente de percurso. Existia uma permissão de Deus, Deus já sabia que isso iria acontecer. Então, desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa o tempo certo, o tempo exato para que as coisas aconteçam. Ok? Então, desde o início, Deus, olha, eu vou criar a humanidade, eles vão pecar, mas não tem problema, eles vão pagar por isso, mas lá na frente eu vou fazer o processo de revelação progressiva até chegar aonde eu quero, que é Cristo Jesus. Ok? Então, você tem aqui agora as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Gente, não há nada mais glorioso do que pertencer a esse mistério. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que são orgulhosas. Aliás, sentem orgulho, não no sentido ruim, mas assim, olha, eu consegui muita coisa na vida, eu sou médico, advogado, pais eu vejo muito felizes quando vê filhos passando em medicina, direito, engenharia, concursos públicos, atingindo patamares elevados na sociedade. Eu vejo muito isso, é bom, é legal ver, porque isso faz parte da bênção de Deus para a humanidade também. Entretanto, não existe riqueza maior. A riqueza maior que nós podemos ter e divulgar de geração em geração e passar de geração em geração é Cristo. Temos muitos diplomas, ok, mas nada seria melhor e é melhor do que Cristo. A expressão se refere às maravilhosas ou às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. É o cuidado de Deus, é a bondade de Deus, fazendo com que a gente compreenda e entenda que não existe riqueza maior. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Ele está dizendo, eu tenho um tesouro aqui muito grandioso para revelar. O evangelho é grandioso. É algo que eu não consigo explicar em linguagem humana, mas é perfeito. Então a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estiver oculto, do mistério que estiver oculto. Hoje nós vemos pessoas se retraindo, né? Um retraimento da igreja. Não entende o valor. Igreja que não faz missões é uma igreja que não entendeu o valor que é o evangelho. Pessoas que são tão ousadas para fazer um monte de coisa, mas não são ousadas para propagar o evangelho. Pessoas são tão ousadas para defender partidos políticos em si, mas não são ousadas para defender o evangelho. Não sabe a riqueza que é o evangelho. Eu posso até estar enganado, mas essa pessoa precisa nascer de novo para entender essa graça que é o mistério. E simplesmente o evangelho, né? Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Então isso é maravilhoso. O eterno propósito em Cristo, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Desde o início, Deus já tinha planejado que iria refazer essa revelação sendo progressiva. No Antigo Testamento de um jeito, no Novo Testamento de outro, nos dias atuais de outra forma. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Tudo estava planejado por Deus. Então, gente, olha só. Se algo grandioso desse estava no controle de Deus, tudo continua no controle de Deus. Tudo. Deus tem tudo sustentado em suas mãos. E é por isso que nós precisamos entender isso de uma forma muito clara.
Não podemos nos desesperar diante de situações que fogem do nosso controle, porque Deus tem tudo sob controle. Ele permite que algumas coisas saiam do nosso controle para entendermos que é Ele que continua no controle, para entregarmos o controle da nossa vida a Ele. Então nós precisamos compreender isso, porque a gente entende isso, a gente entende qual é a grandeza que desde o início Deus veio sustentando gloriosamente. E o plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade, e isso é glorioso. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus não está simplesmente deixando as coisas seguirem o seu fluxo. Ele está em andamento com o propósito que ele tem para a humanidade. Deus está em movimento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nada escapa do controle dele. Ele tem tudo perfeitamente arquitetado para que as coisas fluam de acordo com a vontade dele. Nada sai. A história da humanidade não sai do controle dele, nem a sua história de vida sai do controle de Deus. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Qual é a nossa postura diante desse mistério? Fé. Ok? E o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. E para fechar, para não ficar muito longo, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, é o nosso compromisso poder entender esse mistério e poder divulgar esse mistério. É o nosso compromisso poder ver essa grandeza que é o mistério revelado através do Evangelho e, a partir disso, entendermos o plano de Deus para a humanidade. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela paciência. Se possível, aí, divulga esse link e que Deus nos abençoe. Obrigado mesmo por vocês terem nos acompanhado e estar nos acompanhando. Valeu, gente. Vamos valorizar o mistério que foi revelado na pessoa de Jesus e divulgar isso, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.